A Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Cobbcast, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luciano Keski, estou trabalhando há 10 anos na Cobb, atualmente sou responsável pelo serviço técnico do Pacto Andino. Gostaria de desejar a todos vocês um feliz 2022, um ano cheio de bênçãos, um ano que todos os objetivos, metas e desejos de vocês sejam alcançados e seja um ano repleto de luz. Mas antes de começar o nosso bate-papo, gostaria de agradecer a todos os ouvintes e pedir a você que gosta do Cobbcast para nos seguir nas principais plataformas de áudio e também em nosso canal do YouTube. Não esqueça de ativar o sininho para que seja notificado quando um novo episódio estiver no ar. Nesta segunda temporada, como você já está acompanhando, estamos falando sobre o incubatório. E no nosso quarto episódio falaremos sobre limpeza e desinfecção de incubatórios. Quem vai participar comigo é Guilherme Schilling. Tudo bem, Guilherme? É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bom dia, Luciano. Bom dia todo mundo, nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre um prazer, sempre muito bom estar conversando com vocês, trocando essas ideias, informações. Nós gostaríamos de desejar para vocês um feliz 2022, um ano próspero, um ano de muito trabalho, um ano de muito sucesso, de muitas bênçãos aí, que todos nós aí sejamos bem-sucedidos e tenhamos êxito em tudo aí que a gente for fazer aí no nosso trabalho, viu? É um prazer estar com vocês. Meu nome é Guilherme, eu estou aí há 6 anos na Cobb, há praticamente um ano, aí, quase um ano, eu estou nessa função de especialista de incubação para a América do Sul. Anteriormente, eu atuava como gerente regional, cuidando de uma região específica do Brasil, e agora estou nessa função. E é um prazer estar aqui com você, Luciano, mais uma vez, nesse Cobbcast aí, para falar de um tema que eu gosto muito, né? Que é sobre os incubatórios. Isso, Guilherme, sempre é bom estar bem acompanhado com todo o conhecimento e a experiência que você tem. Sempre a gente tira proveitos e aprende um pouquinho sobre esse processo tão importante no meio da avicultura, que é a incubação. Por isso que, aproveitando, Guilherme, já fazendo uma pergunta, dentro do processo incubatório, né, nós temos, ele fica no meio da cadeia, entre a matriz e o pintinho de corte, que nós vamos despachar para o campo por fomento, como a gente habitualmente chama o produtor do frango. Esse ponto intermediário, digamos assim, ele sempre causa muitas dúvidas. Você sabe, sempre já teve do lado da reprodutora, como você mesmo comentou, fez uma introdução, que trabalhou no serviço técnico, e agora está nos dando um suporte fantástico na questão de experiência com o teu conhecimento no melhorar os processos dos incubatórios. Então, eu gostaria agora de tirar uma dúvida. Também creio que todos os ouvintes e as pessoas que vão nos ver no canal do YouTube têm essa dúvida. Nos ajuda, Guilherme, a começar a nossa conversa. Os incubatórios, eles são pontos de controle ou são fontes de problema? Me ajuda aí para a gente começar a nossa conversa nesse início aí. Boa pergunta, Luciano. Vamos abrir com chave de ouro, né? Vamos botar fogo nessa lei. Vamos botar fogo no parquinho, né? Então, essa é muito boa, muito pertinente a pergunta, né? Na verdade, assim, nós esperamos que o incubatório seja uma fonte, um ponto de controle, Essa é a nossa expectativa, né? Mas muitas vezes ele acaba sendo aí, na verdade, uma fonte de problema
se a gente não tiver uma boa gestão, se não tiver um bom controle. Então, qual que é a expectativa nossa, né? O que seria, vamos pensar assim, ideal, né? No nosso ponto de vista, e claro, assim, o incubatório, que nem você comentou, ele está no meio do processo, né? Então a gente está enviando ali, está agregando, está concentrando toda a nossa produção de ovos num lugar específico, no incubatório. Então a gente vai receber de várias granjas ou de várias origens de matrizes, né? Ali os ovos, né? A gente, obviamente, vai ter os processos e depois vai despachar isso aí pro campo, aí, pro pintinho de corte, que nem você comentou. Então, a expectativa é que seja um ponto de controle no sentido, assim, de ter uma segregação dos lotes, né, de eu ter uma rastreabilidade adequada. Se eu tiver lotes aí e que, eventualmente, né, se eu tiver algum desafio, seja por salmonela, ou enfim, eu consiga segregar e separar esse lote, né, e tratá-lo de forma diferenciada. Claro, obedecendo, obviamente, as regras do PNSA, né, obedecendo toda a legislação pertinente, né, mas que eu segregue esse lote, que eu tenha ali lotes que estão com um desafio maior de contaminação e tudo mais, que eu consiga tratar de uma forma diferenciada, enfim, e que eu consiga, né, digamos assim, dentro dos desafios que são normais e que são inerentes do nosso processo, que são inerentes da avicultura, enfim, eu consiga separar, segregar, ter uma boa rastreabilidade e enviar um pintinho de melhor qualidade para o campo, certo? Então, tendo em vista, né, que eu vou receber esses materiais da granja de reprodutora, eu tenho, então, que ter um bom controle de um processo adequado de higienização para não multiplicar uma eventual contaminação e devolvê-la para a matriz, e multiplicar isso na matriz, né? E da mesma forma, eu estou recebendo também de volta, dentro do meu processo, né, as caixas de pintinho, ali eu tenho que também ter um bom controle ali, um bom processo, um ponto crítico ali de higienização, para que eu também não multiplique essa contaminação. Claro, dentro do processo ali de nascimento, da mesma forma, né, eu consegui segregar ali os pintinhos e tal por lote, separar para que eu minimize ou mitigue os riscos, né, e depois desse processo eu tenho, e a gente vai falar isso um pouco mais adiante, né, que eu tenha também bons processos de higienização, para que eu tenha ali um ponto de corte, que é um ponto de corte importante para que essa contaminação não circule. Aí, de novo, repetindo, tanto em nível de matriz como em nível de frango. Então, a expectativa é que seja um ponto de controle, né? Porém, eventualmente a gente vê que acaba, em algumas situações, sendo um ponto, na verdade, uma fonte de problema, se eu não tenho bons controles, vamos dizer assim, né? Se eu não faço como é o tema hoje da nossa conversa, né? Se eu não tenho bons processos ali de limpeza, desinfecção e tal, acaba sendo aí de fato uma fonte de problema, porque eu tenho um potencial de multiplicação ali dentro do incubatório muito grande, porque normalmente são grandes volumes, a gente tem uma carga de matéria orgânica sempre elevada nos processos, especialmente nos nascimentos, e tem temperatura, umidade, meio de cultura ali adequado para ter o desenvolvimento ideal, né, das bactérias. Então, de fato, é importante a gente estar atento a todos esses processos para que, de novo, repetindo, não seja uma fonte de problema. Ok, Guilherme, obrigado pela explicação feita até agora com a questão do incubatório. Realmente, o incubatório, se não bem controlado, ele acaba virando uma fonte de problema, desculpa. Para que a gente possa, Guilherme, dentro de uma normalidade, ajudar ainda mais os nossos clientes, os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo nesse momento, quais seriam os pontos críticos de controle no incubatório mais importantes que você teria para ressaltar, para nos ajudar, que nós pudéssemos ter certeza que os nossos incubatórios vão ser pontos de controle e não ser fontes de problema? Boa pergunta. Então, vamos tentar sistematizar aqui uma sugestão, né, uma troca de ideia. Então eu vou separar, né, Luciano? Vou tentar separar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente das monitorias, certo? A gente de um programa de monitoria,
Mas vamos começar, então, pelos pontos críticos de controle, né? Então, bom, o primeiro ponto que eu acho interessante é a gente ter estabelecido, né, um programa ou um padrão de higienização, de limpeza. Então, esse seria o primeiro passo. Bom, dentro desse programa, eu vou estabelecer ali quais são meus pontos críticos, certo? Então, e qual a frequência de higienização de cada um deles. Tá? Então, para exemplificar, bom, a minha sala de ovos vai ser o meu primeiro ponto, né, onde eu vou estar recebendo ali todo aquele material. Bom, eu vou ali limpar, vou ter que fazer ali nesse local, na sala de ovos, uma higienização, pelo menos uma higienização, uma limpeza e desinfecção semanal. Esse seria o primeiro ponto. As minhas salas de incubação, eu vou, da mesma forma, vou fazer uma limpeza e desinfecção no corredor ali e tal. Sempre que eu tiver processo, então eu vou ter nascimentos, eu vou ter transferência, eu vou ter circulação de material ali, eu vou estar tirando os ovos das máquinas, eu vou ter uma carga ali, vou ter contaminação circulando, então ali seria ideal, após cada processo de incubação-transferência, eu fazer uma limpeza e desinfecção do meu corredor. Pensando na minha máquina de incubação, se eu tenho, claro, aí vai depender do equipamento que eu tenho, certo? Se eu tenho uma máquina de estágio único, claro que daí eu vou fazer esse procedimento de limpeza e desinfecção quando eu abrir a máquina para fazer a transferência, eu finalizo ali, aí eu vou lavar, a máquina vai ficar parada, eu vou lavar e desinfetar ela por completo. Se eu tenho uma máquina de estágio múltiplo, né, seja de carrinho ou seja de prateleira fixa, eu também vou fazer esse procedimento de limpeza e desinfecção a cada incubação e a cada transferência, certo? Então, e claro, se eu tenho uma máquina de carrinho, quando eu vou fazer a troca de posição, né, o rodízio de posição das cargas, é o momento de eu aproveitar ali também, se eu tiver eventualmente ali algum ovo já contaminado ou um ovo que caiu ali durante o processo de viragem, enfim, eu já faço essa limpeza. Bom, beleza. Seguindo o meu processo, então, claro, eu vou ter uma higienização diária, né, conforme o nascimento, né, de nascedouros, sala de processamento de pintos, sexagem e espera. E é importante também eu ter no meu cronograma, né, Luciano, uma higienização, um programa de higienização de toda a minha parte, todo o meu sistema de climatização. Então, semanalmente ou a cada 2 semanas, ou dependendo de como é o sistema, eu vou fazer uma limpeza pelo menos mensal, mas eu subir nos dutos, né, conseguir acessar esses dutos e fazer ali, passar um pano úmido, né, com desinfetante e fazer uma limpeza dos processos, ou uma limpeza desse sistema de climatização, né, por completo. Tem em conta também limpeza dos filtros, né, do meu sistema. Às vezes eu tenho um sistema diabático, que é um sistema mais simples, mas lembrar que eu tenho que também tirar as colmeias ali, sejam elas plásticas ou sejam elas de metal, mas eu tenho que tirar, fazer uma limpeza, né? Tem uma troca de filtros, né? Se eu tenho às vezes um sistema de CTA, onde eu tenho ali os filtros que vão ser a primeira barreira ali para pó e tudo mais. Esses filtros têm que ser trocados semanalmente. E o meu sistema eu tenho que limpar, tem que ter uma frequência de limpeza aí estabelecida. A sugestão aí vai depender um pouco do desafio, de onde cada incubatório está instalado, mas aí de 2 semanas, de 2 a 4 semanas, não mais que isso, né? O ideal seria ali uma vez por semana ou a cada 2 semanas, eu pegar e fazer todo esse procedimento de limpeza, né? E claro, aí é importante também, né? Eu tenho uma pessoa que faz esse processo, certo? Ou que seria o meu pessoal da manutenção, ou alguém da minha equipe de higienização, enfim. E eu tenho uma pessoa da qualidade que não está relacionada com essa equipe, e eu tenho uma pessoa fazendo uma auditoria, ou fazendo um checklist, ou garantindo que, de fato, esse procedimento está sendo executado e na frequência correta, certo? Esse seria, vamos dizer assim, os pontos ali, esses pontos críticos. Claro, eu vou ter que ter uma atenção especial também com a higienização dos materiais, que também é um ponto crítico de controle. Então, as bandejas de ovos,
e os carrinhos, né, que seja bandeja de 30 ovos e as caixas que retornam para a granja, se meu processo é em bandeja de 30 ovos, então tem que ter ali um cuidado nesse processo, que ele também é um ponto crítico de controle muito importante, né, fundamental, eu ter ali, tá monitorando esse processo, e a gente vai falar das monitorias também, que é um ponto de monitoria, então eu tenho que estar olhando isso, seja a bandeja de 30, ou seja a bandeja de incubação, que retorna para a granja, ou o carrinho, né? Ou, vamos exemplificar aqui, né? Tem muitos lugares que às vezes o carrinho não volta para a granja, ou a bandeja de incubação não volta para a granja, ela fica só ali dentro do incubatório. Mas de qualquer forma, é um ponto crítico de controle para não circular uma contaminação ali dentro. Então, isso também eu tenho que estar monitorando de perto. As bandejas de eclosão, certo? Falando de materiais, né? Fora digamos assim, da estrutura física ou do processo ali das máquinas, de dutos e tal, mas aí os equipamentos ali, a bandeja de eclosão é também um ponto importante para a gente ter um ponto de corte importante, é um ponto crítico importante. Tem que estar de olho ali, monitorando, ver como é que está a qualidade da limpeza, se eu estou conseguindo eliminar toda a matéria orgânica, enfim, ali, né? E por último ali, claro, mas não menos importante, as caixas de pintinho, que acabam retornando aí da integração, né, para a gente circular o nosso processo. Ali também é um ponto importante, porque daqui a pouco eu posso estar circulando, vai estar circulando ali algum desafio. Então esse é um processo importante, que eu estou recebendo esse material de fora, né, do processo posterior ao meu, então ali eu tenho que monitorar também para garantir que esteja bem adequado. Então, sumarizando, né, assim, para ficar tentando esquematizar assim para os nossos ouvintes aí conseguirem, como a gente não tem um PowerPoint aqui para esquematizar, né, para eles mentalizarem assim. Então, eu vou ter o meu processo, o meu controle do meu processo, vamos dizer assim, sala de ovos, sala de pontos físicos, né? Sala de ovos, incubação, nascedouros e processamento de pintos. Eu vou ter meu sistema de climatização, certo? E eu vou ter aí os meus materiais, então bandejas de ovos, sejam de 30 ovos, né? E caixas plásticas. As minhas bandejas de incubação e os carrinhos. As bandejas de eclosão e os carrinhos de eclosão, e eu vou ter também as caixas de pintinhos aí que eu vou ter que controlar. Então, assim, de forma ampla, né? Então seriam esses assim os meus pontos críticos aí que eu tenho que estar monitorando no meu processo. Não, ficou, Guilherme, bem explicado, bem resumido. Quão importante é ter pontos críticos de controles do incubatório para que a gente possa, novamente, só reforçando, tornar o incubatório realmente um ponto de controle e um ambiente limpo para o nascimento dos pintinhos, um ambiente limpo, inclusive, para a incubação dos ovos. Lógico, depois de te agradecer também por essa excelente explicação com relação a pontos críticos, nos ajuda agora, Guilherme, por favor, depois, na nossa sequência, depois que a gente estabeleceu quais são os pontos críticos, que você dividiu muito bem em pontos críticos físicos e pontos críticos que são, como posso dizer aqui, como posso te ajudar, ou como você também pode me ajudar, na realidade são pontos fixos que são... Os materiais, né? Os materiais, os móveis. E até me esqueci de um, viu, Os Luciano? móveis, até me esqueci de um aqui, que eu estava lembrando aqui agora, se eu não estava esquecendo de algum. Mas eu vou só acrescentar mais um aí. Vamos lá. O processo de transferência, certo? Então, ali também é um ponto importante. Então, seja ela manual, agora a grande maioria hoje dos incubatórios é a vacinação em ovos. Então, na verdade, ali também é um ponto muito importante de controle, né? Então, tanto eu controlar ali a minha limpeza e desinfecção do laboratório de preparo de vacina, como também a limpeza da máquina, certo? Com ciclos de limpeza AM, PM, enfim, ali,
cada máquina na sua particularidade, mas assim, ali também é um ponto bastante importante de um ponto crítico de controle também ali, já para acrescentar mais esse ali que eu acabei... Não, excelente, obrigado pela contribuição. E realmente eu não estava encontrando um nome correto para esses materiais que realmente muito bem observado por vocês são móveis, ou seja, está na granja, está no incubatório, vai para o integrado, né? Então esses também são pontos muito críticos, aliás. Eu acho que, não sei o que você pensa, mas eu acho que são os mais críticos, porque como diz o outro, é um entra e sai dentro da planta que, se não bem controlado, vai gerar o nosso... Nós voltamos a ter a fonte de problema no incubatório. Por mais que eu tenha os pontos físicos bem controlados, mas se eu não tenho os móveis, eu vou ter um problema sério com a contaminação dentro, novamente, dos nossos incubatórios. Seguindo essa linha de raciocínio, Guilherme, depois a gente, então, identificou que temos que ter pontos de controle dentro do incubatório, que são os pontos críticos, que você definiu muito bem, dividiu muito bem em pontos críticos físicos e móveis. Agora explica um pouco mais para nós, nos esclarece mais como que é um procedimento correto de higienização, o que é uma limpeza, quando que eu tenho que limpar e desinfetar, quando que eu tenho que só limpar, qual que é a diferença entre limpeza e desinfecção, porque eu particularmente, opinião pessoal, acredito que tem muitas dúvidas, o que é uma limpeza, que é uma limpeza e que não é desinfecção, e o que é uma desinfecção que é uma desinfecção. Muitas vezes as pessoas com quem a gente tem contato confundem esses termos limpeza e desinfecção. Então, se tu puder nos ajudar aí, até agradeço. Não, perfeito, Luciano. Essa é uma excelente pergunta, né? E é bom a gente deixar claro, né? Deixar claro que o conceito, né, para todo mundo, para ficar claro, né? Então, primeiro ponto, né? Eu tenho o meu processo, né? Na verdade, assim, ele é um processo limpeza mais desinfecção, ele compõe o meu processo de higienização, certo? Então, eu vou ter minha limpeza e vai ser assim a remoção da sujidade, né? Dos resíduos ali, dos contaminantes e tal, onde eu vou lançar mão. Eventualmente, é importante que eu lance mão de um detergente, né? Seja ele um detergente, aí vai depender de onde eu estou, da minha etapa ou do processo que eu estou atuando, vai ser um detergente neutro, vai ser um detergente alcalino, eu posso utilizar um alcalino clorado, eu posso utilizar um ácido, né? Ou para uma limpeza de bandejas, por exemplo, que eu vou ter uma circulação ali desse material, eu vou utilizar um detergente alcalino, por exemplo, com baixa geração de espuma. De forma geral, assim, esse seria o meu processo de limpeza, certo? Onde eu faço essa primeira remoção. Posterior ao meu processo de limpeza, né, eu tenho o meu processo de desinfecção, certo? Então, isso é bastante importante, né? Eu ter essa divisão. Por quê? Por que é importante, Luciano? Porque muitas vezes a gente observa assim, olha, não, eu tô aqui, estou higienizando, né? E aí a minha limpeza não fica tão bem feita, eu estou lá colocando desinfetante ali, estou gastando desinfetante, estou desinfetando muito bem, e muitas vezes a gente é muito bom em desinfecção, né? E às vezes não é tão eficiente ou não é tão bom na limpeza. Então, estandarizando assim, ou tentando resumir aí para o pessoal, certo? Então, o primeiro passo, certo? No meu processo de higienização, eu vou fazer a limpeza. Então, vamos pensar no ambiente mais desafiador que nós temos aí dentro do incubatório, né? Que seria, no meu ponto de vista, ali, os nascedouros, né? E depois o processamento de pintos. Mas o nascedouro ele tem uma carga ali de matéria orgânica bastante grande, né? Então, eu primeiro faço uma limpeza seco, eu retiro aquele excesso de matéria orgânica, né? Faço uma primeira limpeza seco, até
Até isso vai me ajudar, né? Dependendo do tipo de tratamento, já extrapolando aqui o tipo de tratamento de efluente que eu tenho, se eu consigo reduzir essa matéria orgânica que vai para as minhas lagoas ali, de tratamento de efluente, isso vai facilitar o processo de tratamento de efluentes lá na frente, certo? Então eu faço essa retirada, eu vou fazer um pré-enxágue, né? Aquilo que eu não consegui remover ali com a raspagem, eu faço um pré-enxágue, retiro um excesso, faço uma aplicação de um detergente, né? Aí, dependendo do ponto que eu tiver, eu tenho detergentes que são neutros, né? O detergente alcalino, de novo repetindo, né? O alcalino clorado, e eu tenho detergente ácido. Então, pensando no nascedouro, eu vou utilizar um detergente o neutro, ou que seja alcalino, mas com baixa corrosividade, né? Isso a gente encontra no mercado. Vou esperar esse detergente agir, certo? E vou fazer a esfregação, né? Vou fazer a ação, a ação física, certo? E depois faço o enxágue. Então, e é importante, Luciano, lembrar assim, a gente tem que lembrar ali de uma máxima ou como que funciona. A gente tem, se a gente for pegar ali, a gente tem o ciclo de Sinner, certo? O que o ciclo de Sinner fala? Olha, o processo, né, o procedimento de ionização, vou ter uma ação, vou ter que ter uma ação química, certo? Vou ter que ter uma temperatura adequada, certo? Vou ter que ter um tempo para esse produto agir e vou ter que ter uma ação mecânica. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente acaba não respeitando, principalmente, tá? Às vezes o tempo e a ação mecânica, certo? A gente joga lá o detergente, deixa ali um pouquinho, já quer lavar, ou acha que não precisa esfregar, entendeu? Não, o detergente ele não vai fazer mágica, certo? Então, eu tenho que ter esses 4 componentes atuando. Muitas vezes, assim, a gente tem uma dificuldade, né? Às vezes por questão de custo e tal, o pessoal não consegue ter, por exemplo, uma água quente para lavar, ou tudo bem, eu direciono uma água quente só para as bandejas, aí já é uma grande coisa, eu vou falar dali um pouco mais na frente. Às vezes a água que a gente faz a higienização ali mesmo é uma água a temperatura ambiente. Mas assim, o tempo, né, ele é fundamental, então eu vou ter que deixar esse produto agir e vou ter que ter também uma ação mecânica. Então, os nossos colaboradores que estão lá fazendo o procedimento de higienização, eles vão ter que, de fato, gastar um pouco de braço. Eles vão ter que ir lá esfregar. O detergente não vai fazer milagre, então eu vou ter que ir lá com um esfregão lá, com uma bucha, eu vou ter que lavar as estruturas, eu vou ter que esfregar o piso, né? Eu vou ter que fazer vou ter que ter essa ação mecânica para que, de fato, a minha higienização fique bem feita, a minha limpeza fique bem feita, certo? Procurar os cantos, as partes de cima onde alcança, eu vou ter que prover escada, às vezes, para o pessoal, né? Claro, cuidar com a segurança. Só lembrando, Luciano, a questão de utilização de EPIs, quando eu vou utilizar esse tipo muito de importante, produto, é verdade. Utilizar luva, óculos, utilizar os óculos e tal, para que não tenha nenhum acidente, né? Mas então eu vou ter que deixar agir e fazer a ação mecânica. Então a ação mecânica ela vai ser ou a esfregação, estou pensando aqui no nascedouro, ou se eu vou lavar uma bandeja, né? Que seja, se eu vou lavar ela manual no carrinho, né? A ação mecânica vai ser a pressão da água de fato. Eu vou ter que aí deixar agir ali e fazer a ação seria uma ação mecânica ali, o jato. Bom, então eu fiz a minha limpeza, fiz todo esse processo, respeitei essas 4 etapas que a gente estava comentando aqui, né? Fiz um enxágue, certo? Fiz uma inspeção visual da área, né? Bom, ok, eu não tenho mais matéria orgânica e tal. Bom, aí eu vou então partir para o meu processo de desinfecção, certo? Aí eu vou partir para o meu processo de desinfecção. Vou deixar secar ali a minha estrutura, certo? E vou partir para a minha desinfecção. Então, aí eu vou escolher o desinfetante que eu vou utilizar. Normalmente o pessoal utiliza, né, um quaternário de amônia,
mais glutaraldeído ou só um quaternário de amônia. Então aí é importante meu colaborador bem treinado, né, com a questão da dosagem, qual é a dosagem recomendada pelo fabricante, como está fazendo a diluição, se eu tenho ali os copinhos graduados, se o cara está dosando certo, se ele foi bem treinado, está fazendo a aplicação. E eu vou então fazer a desinfecção do meu ambiente ali pós o meu processo de higienização, então pós o meu processo de limpeza. Então aí eu finalizei o meu processo de higienização, certo? Então aí está completo. Então eu fiz a minha limpeza, está tudo ok, e fiz a minha desinfecção. Então lembrando que a minha limpeza ela vai garantir ali, ela já me entrega 95, 98% ali, 98% do meu processo. Então a desinfecção ela vai ser o arremate final, não menos importante, mas vai ser o arremate final ali para me garantir que de fato ali eu eliminei 99,9% ali das bactérias ou enfim do que eu tinha de desafio no meu ambiente, né? E lembrando, só para complementar, né, Luciano, pensando assim de novo naquela área que eu tenho mais desafio, que eu falei do nascedouro, que eu sempre lembro do nascedouro, que eu já lavei algumas vezes nascedouro, né? E a gente tem ali aquela parte de cima dos nascedouros ali, e seja que fechado, né? Às vezes os incubatórios são fechados, eu tenho um plano de ar fresco em cima do nascedouro, ou às vezes tem incubatórios que ficam abertos ali. Então, a cada nascimento tem que subir lá, eu tenho que limpar ali em cima também. Não dá para jogar água, mas eu tenho que ir lá com um aspirador de pó, né? Que eu tenho componentes eletrônicos ali, né? Então não dá para ficar jogando água. Eu tenho que ir lá com um pano úmido ali, tirar aquele excesso de penugem, lembrar que eu tenho que abrir os sopradores, limpar os sopradores também. Ali eu vou ter os dutos, as grelhas, enfim, ali. Isso tudo eu tenho que... isso tem que estar contemplado no meu processo de higienização e também no meu processo, no meu checklist, na minha monitoria ali, quando eu for dar uma checada ali e lembrar. E finalizando aí, né, Luciano, assim, ó, a gente vai falar de monitoria, mas até um pouco antes da monitoria, que a gente tem que ir lá, ou o gerente, né, ou o sanitarista, o supervisor da área, enfim, tem que ir lá fazer uma inserta, né, ir lá quando ninguém está vendo ali, ninguém está esperando, para dar uma olhada como que está ficando. Às vezes, em alguns incubatórios, esse processo ocorre à noite, certo? Eu tenho um nascimento durante o dia, então finaliza ali 3, 4 horas da tarde, entra a equipe de higienização e vai ali noite adentro, né? Então ali já não tem mais ninguém mais dentro da planta, né? Vamos falar assim, né? Tem às vezes o supervisor da área ali, o processo, o líder ali, né? Mas às vezes o sanitarista já foi embora, o gerente já foi embora, né? Então é importante ir lá dar uma olhada de vez em quando, né? Para garantir que tudo isso está sendo bem feito, né? Os filtros dos plenums, enfim, estou tirando, estou limpando, estou desinfetando, porque aí é um ponto importante. Se eu não faço bem feito, eu circulo essa contaminação que a gente estava falando. Não, interessante, Guilherme. Até uma vez até para reforçar o teu conceito, então 98% nós podemos garantir que o nosso incubatório fique limpo. Ele está associado realmente à limpeza, né? Ou seja, a desinfecção é como você falou, é a cereja do bolo, é os 2% ou 1,99% que vai garantir que a gente tenha nosso incubatório livre ou controlado de contaminantes externos, né? Então, é só para reforçar o pessoal e até justamente te agradecer também desse ponto muito importante, que é a questão dos itens, do passo a passo da limpeza. Principalmente, eu concordo contigo, é a questão de quando utilizam o detergente que não dá o tempo para o detergente agir. A pessoa passa e já vem esfregando, ou muitas vezes nem esfrega, já vem com
com a água tirando. Então isso torna difícil esse controle, esse resultado que nós gostaríamos que fosse do ambiente limpo, né? Então para nós fechar com chave de ouro, Guilherme, para a gente ter realmente o nosso incubatório como um ponto de controle, nos dá uma dica, explica para nós que programa de monitoria nós podemos adotar e como fazer esse programa de como adotar esse programa de monitoria. Bom, excelente pergunta, Luciano. Então a gente já, recapitulando, a gente já definiu ali a nossa expectativa com relação ao incubatório, né? Porque a gente quer que ele seja um ponto de controle, não uma fonte de problema. A gente já definiu aí quais são os pontos críticos ali, que seria um cronograma legal de limpeza, quais pontos eu tenho que olhar, enfim, né? Contextualizamos aí o que é o conceito da higienização, né? Bom, então agora eu fiz tudo isso, o meu cronograma está montado, já defini o que eu vou fazer, onde que eu vou atuar, né? Tem o checklist, tá todo mundo bem treinado, tá legal, isso. Então eu vou monitorar, certo? Agora a cereja do bolo no final do negócio eu vou monitorar. Então, bom, o que seria aí, vou falar aqui o meu entendimento, né? Bom, quais seriam os programas ou o programa de monitoria, né? O que contemplaria esse programa de monitoria? Então, eu vou elencar eles aqui, a gente pode falar de cada um. Bom, eu teria ali um programa, teria placas de exposição no ambiente, né? Onde eu vou observar ali, eu vou pegar essa placa com meios de cultura próprio ali, para a bactéria seria um agar maconque, por exemplo, e um agar saburô, por exemplo, para mim olhar bactérias totais e fungos filamentosos. Então ali, nessas placas de exposição, eu já mapeio quais pontos eu vou olhar dentro do meu incubatório, certo? Então já tenho definido ali, olha, eu vou deixar uma ou duas placas aqui na sala de ovos, eu vou deixar na sala das incubadoras, uma em cada sala. Eu vou colocar aqui na minha sala de transferência, no meu laboratório da sala de transferência, no meu laboratório da sala de preparo de vacina de pintinho. Eu vou deixar nos meus dutos de ventilação e vou colocar aqui também no processamento de pintinhos e tal. Então uma primeira monitoria que eu faria, né? Uma segunda monitoria seria os swabs de ambiente, né? Que eu vou fazer. Eu vou ter também uma frequência mensal aí, de monitoria. Então, começando também na sala de ovos, eu posso fazer um swab de ambiente ali, sala de ovos, incubadoras, nascedouros. Aí no caso do nascedouro pós-higienização, né, ele está limpo e desinfetado, eu vou lá e vou fazer um swab ali nos nascedouros para ver se de fato, eu vou pesquisar ali fungos e bactérias, né, vou pesquisar, ver se de fato ficou legal. Posso fazer uma pesquisa direcionada ali para salmonela, né, se eu para ver se de fato eu consegui isolar alguma coisa ou não, se está tudo negativo, né? Para ver se não está circulando eventualmente alguma coisa. Então, nascedouros plenos, né? Um pleno de ar fresco ou pleno também de exaustão, processamento de pintinho, ali saque, sexagem e sala de espera, né? E o meu sistema de climatização também posso fazer os swabs ali também. Esse seria o segundo ponto, né? Então, eu só gostaria de reforçar ali que o swab, né, é bastante pertinente, bastante importante ali, a gente fazer pós-higienização, né? Então, eu fiz, por exemplo, pensando na transferência, né? Fiz a minha transferência, higienizei, tá tudo certo ali, higienizei a máquina. Então, vou deixar ali uma placa ali na sala, no laboratório, e vou fazer um swab também na minha sala, fazer um swab na máquina, fazer um swab no laboratório, aí pensando
nesse isolamento de bactérias totais, salmonela e tudo, né? E também nos nascedouros ali, da mesma forma, pós-higienização dos meus processos aí, eu faço essa monitoria de SWAB ambiental. É interessante que eu tenha também, Luciano, uma monitoria aí da qualidade da água, né? Eu fazia aí a cada período de tempo, a cada mensal pelo menos ali, a gente fazia uma pesquisa ali para ver se a gente isola pseudomonas, salmonela, E. coli. É importante eu ter essa monitoria de qualidade da água. Talvez, se eu não fizer mensal, mas eu faço a cada 2 meses ali, mas é importante eu tá monitorando, ver como que está a minha qualidade de água. Claro que a legislação já prevê ali o físico-químico, né? Mas é interessante eu estar verificando também como que está a qualidade da minha água. As minhas... eu posso fazer também uma pesquisa como que está ali os meus diluentes ali, né, o que eu estou recebendo ali de matéria-prima, vamos falar assim, né, para fazer um processo de vacina em ovo, ou seja, vacina subcutânea, eu estou monitorando ali como que está, né, fazer uma pesquisa ali também é interessante. Se a gente sugere, né, a gente ter ali um programa de monitoria dos desinfetantes, né, a gente monitorar ali, fazer as diluições, a gente avaliar como que está a efetividade dos desinfetantes, né? E claro, aí vai depender um pouco do programa de cada companhia, né? Mas aí, pensando assim, nos nascimentos, né, aí eu vou ter ali também meu programa de monitoria ali, vou olhar, fazer as coletas, claro, aí já tem a legislação que prevê as coletas oficiais, né? Então eu já vou coletar ali ovos bicados, mecônio, resíduo, fundo de caixa. Isso também é interessante, vou fazer essa coleta aí. Isso vai variar do programa de monitoria de cada empresa, mas, por exemplo, um nascimento, uma vez por semana por lote, eu vou lá, faço uma coleta de penugem, por nascedouro, por lote, né, resíduo, fundo de caixa, para a gente ir acompanhando como que está o status do lote, né? E claro, é importante lembrar que quando eu vou fazer isso aí, é ideal que eu tenha lotes puros por nascedouro, certo? Quando eu montar a incubação, vou ter lotes puros por nascedouro e faço essa monitoria também. É uma monitoria importante para a gente confrontar e dar um feedback para o pessoal das matrizes, né? E também, claro, não menos importante, né, que a gente falou, pensando nos equipamentos móveis, né, que a gente falou no começo, eu tenho esse programa de monitoria das bandejas, né, bandejas de 30 ovos, bandejas de eclosão, carrinhos, caixas de eclosão, as bandejas de ovos, né, para incubação, e as bandejas de eclosão pós-higienização, e uma monitoria também, um SWAB também das caixas de pintinho. Então, eu tendo esse programa de monitoria, né, eu vou conseguir validar, eu vou conseguir garantir, monitorar todo o meu processo. Luciano, veja, eu começo desde a sala de ovos com exposição e SWAB, e vou até o meu nascedor higienizado, né, na exposição, SWAB, e também os meus equipamentos ali, bandejas e tudo, carrinho, caixa e tudo, também com SWAB, né? E a climatização de uma forma geral também, com placas e com SWAB também, né? E o produto final que a gente está, de fato, mandando para o cliente, eu também tenho ali uma monitoria que eu posso fazer, né, que é interessante que eu faça também. E tem esse histórico, tem esse controle de como que tá indo, como que tá se comportando aí, para a gente de fato blindar a nossa cadeia, né? Porque é uma cadeia longa, é uma cadeia extensa, né? Então, e a gente está no meio ali, a gente ser um ponto de controle, né? É ideal que a gente esteja de fato controlando, certo? Boa redundância. Para garantir.
Não, Guilherme, ficou muito boa essa tua explicação dos pontos do programa de monitoria. Acredito que hoje foi muito importante e boa essa nossa conversação, nos ajudou ainda mais a ter o incubatório como um ponto de controle. Essa nossa conversação, desde o início até agora, você nos fracionou bem o que temos que fazer, que pontos teremos que ter que são importantes no incubatório, como pontos críticos, como lavar e desinfetar, como monitorar os pontos críticos, ou seja, você realmente nos ajudou, e a nós, e aos ouvintes, e as pessoas que estão nos vendo agora pelo YouTube, como é importante a questão do mapear os pontos críticos do incubatório e monitorar esses pontos críticos, para que nós tenhamos certeza que realmente, como nós começamos brincando no início da conversação, que o incubatório se torne um ponto de controle, né? E que possamos dormir descansados, porque ele não é uma fonte de problema. Exatamente. Então, Guilherme, acredito agradecer. Muito boa a nossa conversa. Eu tenho, como comentei no início e repito agora novamente para reforçar, sempre a gente aprende de uma forma bem fácil, de uma forma bem comunicativa, como você falou para nós agora, como é importante termos o incubatório mapeado, controlado e monitorado. Então, te agradecer, Guilherme, por essa nossa conversação, realmente foi muito boa. Eu que agradeço, Luciano, obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Sempre uma honra para mim, né? Uma satisfação enorme poder participar aqui do COBcast, poder estar aí em contato com os nossos ouvintes aí, com os clientes que a gente visita aí periodicamente, né? Sempre muito bom. Eu queria deixar também aí um desafio para o pessoal, né? Um lembrete, né? E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Ou algo também às vezes não ficou claro, ou gostaria também de algum tema específico que eventualmente nós não abordamos aqui, fique à vontade para interagir conosco, né? Nas plataformas, aí nas redes sociais, enfim, e mandar sua pergunta, propor um tema, lançar uma discussão. A gente está aí totalmente aberto a essa interação, né, e a essa discussão. E o nosso intuito aí é colaborar com vocês aí para que vocês tenham sempre, Luciano, a melhor experiência com o produto COB, com os produtos COB, e que as companhias tenham sempre o máximo êxito possível. E a gente quer ser aí uma ferramenta, quer ser um ajudador nesse sentido aí, tá? Então fiquem à vontade aí. Mais uma vez, muito obrigado aí, Luciano. Nós que agradecemos, Guilherme. E obrigado pelo desafio, pela meta que agora nós desafiamos os nossos ouvintes, nossos clientes, amigos, que realmente voltem para o processo, procurem ou revisem o dia a dia, e você coloca, como o Guilherme falou muito bem dito, nós colocamos à disposição para que possamos ajudá-los a sempre obter o melhor resultado com a COB. Pessoal, assim nós terminamos o nosso 4º episódio do COBcast. Gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado o COBcast. É um lugar para compartilharmos nossa experiência, esclarecer dúvidas sobre o mundo avícola. Se você tiver alguma dúvida, como o Guilherme já adiantou, já fez a primeira chamada, envie suas perguntas nas redes sociais, que nós entraremos em contato e vamos o mais rápido possível esclarecê-las. É importante lembrar que o COBcast ele é quinzenal, e para o próximo COBcast, amigos, teremos a presença novamente do Guilherme Silent, e eles vão abordar o tema controle da temperatura para pintinhos. Um tema muito interessante,
tenho certeza que é um tema que todos nós que estamos no meio avícola nos perguntamos sempre o que é o melhor, como obter o melhor. Então, estejam atentos. Esse próximo COBcast também é, como todos os outros, muito interessante. Estejam curiosos e participem do próximo COBcast, assim como eu tenho certeza que vocês estão ouvindo os demais e estão gostando. E não esqueçam, pessoal, que o nosso a nossa primeira temporada, que abordamos matrizes reprodutoras, ele está ativo. Então, quando vocês têm alguma dúvida ou tem alguma sugestão a ser feita, mesmo como o Guilherme abordou, que vocês queiram novamente reativar esses pontos, assistam a primeira temporada, revisem os conceitos, revisem os COBcast e enviem perguntas. As plataformas da COB estão aí para ajudar sempre vocês, ok? Então, uma vez mais, em nome de toda a equipe COB e do Serviço Técnico, gostaria de agradecer a vocês pela participação. Também gostaria, uma vez mais, desejar a todos vocês um feliz 2022. Abraço! Está começando um momento de dica de bem-estar animal para gestores de avicultura. Se estiver usando formaldeído ou um desinfetante para reduzir a contaminação bacteriana do nascedouro, a concentração ppm deve ser medida. Se o ppm for muito alto, o produto químico pode ter um impacto negativo sobre o bem-estar e saúde dos pintinhos. Especificadamente, níveis elevados podem impactar negativamente a traqueia e o trato respiratório dos pintinhos. Você ouviu COBcast, o podcast da cadeia avícola.